E é importante para mim demais desconstruir essa questão. Dizer que o orixá não bate, o orixá não cobra, o orixá não fica de mal, porque isso é atitude humana. Olá, raios de sol! Como vocês estão? O vídeo de hoje é muito especial. Não só porque eu vou falar de candomblé e atender a um pedido de vocês, mas principalmente porque eu estou com um convidado muito importante na minha vida, na vida da minha família. Eu estou com o Babalorixá Paulo José dos Reis, Baba Paulo de Ogum, do Ilê Axé Ogum Alacorô. Casa essa que eu tenho a honra de ser filha e também fazer parte da comunidade. Bem-vindo, Baba Paulo! Olá, raios de sol, boa tarde. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês os saberes e fazeres do Ilê Axé Ogum Alacorô e falando do candomblé como um todo. Muito obrigada, Baba. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e também por vir aqui tão generosamente conversar com a gente. E galera, antes de começarmos esse papo, vocês já sabem, se inscrevam nesse canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e nos ajudem a furar bolhas. Benção, Pai Paulo, é um imenso prazer estar com o senhor aqui com a gente. Muito obrigada por essa conversa. E peço de alguma forma, por favor, que o senhor fique à vontade, se apresente. Esse canal aqui é para acender o nosso sol. Olá, Ogum abençoe minha filha, a você e a todos os que estão nos vendo, nos ouvindo, né? E peço também a bênção a todas as pessoas que estão nos assistindo. É importante demais esse momento, como você disse, né? Furar bolhas, dando esse espaço para falar dessa filosofia, né? Que de uma certa forma teve que se organizar e se institucionalizar como religião para se manter, na realidade, presente e atuante nessa sociedade racista, nessa sociedade que movimenta um caminho ainda, né, que estejamos no século XXI de tanto desrespeito, né? Eu prefiro falar desrespeito do que intolerância, porque visto que fazemos parte de um Estado laico, né, eu penso que já esgotou essa questão da intolerância e passarmos a identificar isso como falta de respeito mesmo. E pelo Estado ser laico, eu penso que devemos exigir agora respeito para que possamos exercer o nosso direito de cidadão e escolhermos a forma de chegar a Deus. Gente, já sentiram o nível da conversa, não é mesmo, gente? É aquele meme, epa, epa, epa! Olha, então fica com a gente, porque já entenderam que a conversa vai ser de alto nível, é o encontro pedagógico e o motivo justamente desse encontro são os pedidos, Baba, que muitos apoiadores fazem desde quando eu lancei os vídeos sobre os orixás, né? Eu lancei um vídeo sobre Exu, porque Exu não é demônio, e um vídeo sobre Yansan, porque ela não é barqueira, e as pessoas começaram a comentar, os apoiadores também começaram a pedir para fazer mais vídeos sobre o candomblé, e eu não me sentia, né, apropriada, né, para falar, assim. Então, conversando com o Marlon, né, Marlon, acabamos achando, assim, que seria importante trazer alguém mais qualificado na religião, né, enquanto uma autoridade que o senhor para poder falar com mais propriedade e, sobretudo, Baba, tentar educar as pessoas, né, porque a nossa religião é uma religião tão bonita e, às vezes, há muito preconceito por falta de conhecimento. Então, a ideia é poder ajudar de alguma forma nesse combate ao racismo religioso, na educação, né? Enfim, para a evolução, para o caminho da nossa sociedade. Sim, para começar, eu estou bastante emocionada, porque é o Baba aqui no canal. Então, para começar, Baba, a gente gostaria de ouvir um pouco sobre a sua trajetória. Como foi que o senhor se tornou Babalorixá? Como é que chega até a história do Ilê Axé Ogum Alacorô? Então, minha trajetória começa
um processo muito surpreendente, porque, na realidade, a minha base espiritual é de um legado deixado por minha avó carnal, que resistiu, né, muito a esse processo iniciático, a essa imersão à espiritualidade, à filosofia africana. E aos 10 anos de idade, surpreendentemente, nós fomos amparados por Ogum, né, de uma forma súbita, e dentro desse processo começa a trajetória, né, a saga com relação ao entendimento da família, que tinha um hábito muito mais católico, apostólico, romano, do que oficialmente voltado para a espiritualidade. E aí tudo se encaminhou de uma forma muito pertinente, né? Porque Ogum é isso, né? Ogum é o visionário, Ogum é o tecnólogo, Ogum é aquele que vem à frente abrindo caminhos e se impondo dentro daquilo que oficialmente ele enxerga como verdade. Então, dentro desse processo, começa a minha trajetória e bem cedo as pessoas já avistavam este legado deixado por minha avó e me deram caminhos que me levassem oficialmente a adquirir conhecimentos possíveis e cabíveis a me tornar um babalorixá. Olha, que bonito! E é muito interessante porque é uma caminhada de muita renúncia, né, Baba? É uma jornada, assim, não posso nem imaginar o quanto foi desafiador a caminhada até se tornar, enfim, um babalorixá. Acredito que o senhor tenha muito aprendizado e muita renúncia aí nessa história, né? E é muito interessante porque toda vez que eu falo que eu sou uma pessoa de candomblé, tem um pouco de racismo religioso, claro, mas as pessoas têm uma certa surpresa, mas muito pela ignorância do que é a religião, né? Então, até mesmo na minha família, muita gente não sabia, até irem no casamento que o senhor realizou, assim, muita gente com muito preconceito sobre o quanto a nossa religião, ela é solar, ela é bonita, ela é, enfim, natural, assim, uma conexão tão bonita. Então eu queria, na verdade, assim, de forma até bem leiga e didática, né, que o senhor explicasse o que é o candomblé, né, e como é que ele surge, e qual é essa relação que o candomblé pode ter com o matriarcado. O candomblé, oficialmente, é muito mais uma filosofia do que uma religião, né, porque a sua base dentro do matriarcado vai além das reverências que a gente tem que fazer, né? E aqui aproveito esse momento para falar do candomblé, a pedir os meus respeitos, né, aos meus abás, né, pedir os meus respeitos aos meus mais velhos e especificamente saudar, né, Yakalá, Iadetá, Ianassô, né, saudar minha bisavó Iaubabi, saudar Iaodé Caiodé, saudar o Xumiwá, saudar o Intonã, saudar Iaubataió, saudar Ogum Toshi, saudar todos aqueles que oficialmente chegaram à minha frente e me deram, na realidade, saberes que eu pudesse colocá-los na aplicabilidade dos meus fazeres, com a responsabilidade de fazer valer este legado, desconstruindo esta imagem negativa que foi criada para o candomblé ao longo dos anos, né? Em cima de um racismo, em cima de um preconceito. Então, o candomblé é visto como uma filosofia e tem essa força matriarcal porque ele foi constituído e instituído por mulheres. Só no final do século XIX, nós homens passamos a ter o direito de administrar um culto fazendo processos iniciáticos. Até então, os homens no candomblé eram oficialmente tratados como ogãs e eram os babalaôs, que faziam as consultas oraculares e orientavam as ialorixás nos caminhos, né, de Fá, com relação a ebós e caminhos que levariam o desfecho desses ebós. E no final do século XIX, houve essa troca de saberes e fazeres. Os homens aprenderam o processo iniciático e as mulheres aprenderam a fazer o jogo de Merindilogum. Existem babalorixás e ialorixás.
hoje com poderes, direitos paritários, né? Com o processo iniciático nas mãos. E dentro desse processo existem caminhos que levam, na realidade, à reverência a esse matriarcado, porque foram as mulheres as grandes organizadoras, né, e fundadoras desse panteão. E por que eu insisto em dizer que o candomblé é muito mais uma filosofia do que uma religião? Porque a religião tem o sentido religare, né? E nós já nascemos ligados, né? Porque em nossa gestação nós somos unidos, né, pelo cordão umbilical. Quando nascemos, a primeira parte do corpo que sai é a cabeça e esta vem de encontro a um destino. Todo destino tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Quando se rompe com o cordão umbilical, nós choramos porque nos damos conta de que existimos e que dali somos sujeito da nossa história. Então é através do choro que a mãe vai identificar a fome, a dor e a manha. E ela vai tomar as devidas atitudes de acordo com o seu sentimento. Então isso é indiscutível, o poder, né, estrutural das mulheres, o qual nós devemos reverenciar e ajoelhar diante de uma mulher grávida, principalmente, porque ela traz ali o compromisso, né, e assume o comprometimento de trazer novas vidas para o mundo. E dentro dessas novas vidas vão ter indivíduos que vão se comprometer, né, em se tornar pessoas melhores. Então, as mulheres precisam ser reverenciadas e são reverenciadas dentro dessa essência matriarcal, porque o candomblé existe, porque elas se organizaram para que isso pudesse existir. É um processo de resistência, é um movimento de reparação e de empoderamento. E que ele existe até hoje porque ele tem a condição de se ressignificar e de se regenerar, porque ele se adapta oficialmente aos moldes de cada tempo, porque o candomblé oficialmente é a natureza, né? Nós cuidamos do candomblé oficialmente direcionando a cada elemento da natureza, direcionado a um orixá. E esses orixás são representantes. Olodumare, que é a forma a qual chamamos Deus, quando cria este mundo, dá oficialmente a cada orixá uma parte desse para que ele pudesse administrar, para que ele pudesse oficialmente ser o representante oficial disso. E isso é que nós reverenciamos. Quando nós reverenciamos a natureza, nós estamos reverenciando as energias vitais que habitam na ancestralidade africana. Isso é muito lindo, gente. É uma coisa, eu sabia que eu tinha que trazer o Baba aqui, porque esse homem fala de um jeito, mas de um jeito que a gente fica como, né? Apaixonada. Por isso que é isso. É por isso que a gente entrou, né, Marlon? Porque, Deus do céu, ouve ele falar uma vez e pronto, conquista. Mas é isso mesmo, Baba. E é muito legal o senhor falar sobre a relação do orixá e a natureza, porque eu queria te perguntar sobre isso, né? As pessoas vira e mexe, tentam definir o que é um orixá, o que é um inquice, o que é um voodoo, e normalmente a resposta que eu dou é a natureza, né? Mas eu queria poder ouvir um pouco melhor, assim, ainda mais do senhor que é tão qualificado, né? E o que os orixás a gente poderia nos ensinar, o que eles nos ensinam no viver melhor, né? Quando alguém fala, eu mesma sou uma pessoa de Yansan, né? O que significa isso também? Yansan, oficialmente, na realidade, não é o nome nem da divindade, né? O nome da divindade é Oiá. Isso. Yansan é uma corruptela que saiu de um título adquirido por Oiá como a Senhora das Tardes, Yamessan Orum, né? Por isso que o Sol, efetivamente, tem uma ligação muito voltada para Oiá, né, e Omolu, porque o pôr do sol, porque Oiá é a Senhora das Transformações, né? É aquela lagarta que se transforma em borboleta, o búfalo que se transforma em mulher. Então é muito importante esta oportunidade para desconstruir esse movimento em que vulgariza esta divindade de
tanto poder, de tanto saber e de tanta importância para a humanidade, não só para suas filhas, mas para todos aqueles que passam por transformações, porque Oiá é a Senhora das Transformações. Por isso, ela está exatamente no cuidado com os jovens, né? A transição de adolescência para a juventude, Oiá está ali, trazendo na realidade toda uma possibilidade de se auto-reconhecer, se auto-identificar e fazer as suas escolhas. Oiá é uma grande patronesse para a definição das nossas profissões, porque nesse momento de transição, né, saindo da adolescência para a juventude, nós partimos para um compromisso, né, com o amadurecimento e o adultecimento. E Oiá está sempre pronta a fazer esse movimento, esse trâmite, para que possamos caminhar com passos firmes, né, dentro das variações que tem entre o vento, a ventania, a brisa. Ela está oficialmente trazendo para a gente a condição de entender o que é a tempestade, o que é o vento, o que é a ventania e o que é a brisa. Em cada sentido do vento, ele traz, na realidade, informações na proposta de nos tornarmos, quanto indivíduos, pessoas melhores. Gente do céu, não sei nem o que dizer, só falar eparrei, né? Eparrei, é o que dá para falar nesse momento. Então, de alguma forma, todo orixá tem uma filosofia, assim, para nos dizer, né? Então, Oiá é o vento, Ossan é a folha, né? E como é que é isso, assim, para as pessoas que não entendem nada, que não conhecem nada, como é que funciona essa questão dos orixás, Baba? Os orixás têm como objetivo nos ensinar a entender e a respeitar aquilo que é do outro. Por isso, existe a troca de saberes e fazeres. Por exemplo, Ossan, né, traz os seus saberes com as folhas sagradas. Tem um provérbio iorubá que diz: Euebobo kikiogun awon awon nixeogun. Toda folha é remédio e toda folha se transforma em remédio. Então, dentro desse processo, Ossan, ainda que seja, na realidade, o detentor desses saberes, ele distribuiu espécies específicas para cada divindade, fazer as suas combinações litúrgicas e trazer os seus benefícios para as suas tribos. Então tem folhas específicas para Oiá, tem folhas específicas para Ogum, tem folhas específicas para Omolu, tem folhas específicas para Nanã, tem folhas específicas para Oxalá, e cada uma delas com a propriedade que cabe a cada divindade exercer a sua função pelos desígnios determinados por Olodumare, o qual eu costumo chamá-lo de arquiteto do universo. Ai, que bonito isso, né? Muito bonito. E o senhor acha, por exemplo, que esses arquétipos, né? Porque os orixás, eles são muito populares, assim, na cultura brasileira, assim, de uma maneira mais de guarda-chuvas, né? A gente tem ali o branco no final do ano, tem algumas festas que são sincretizadas e tudo mais. Mas o senhor acha, assim, que esses arquétipos populares dos orixás, né? Por exemplo, que coloca Iansã como barraqueira, Oxum como vingativa, Iemanjá como branca, né? Que isso é um problema. Iemanjá branca e de lace, isso é um grande problema, né? Então, tem até o próprio livro, né? Mitologia dos Orixás, né? Que é um livro clássico ali, importante, mas também um pouco complicado, tem uma leitura controversa sobre algumas histórias e que acaba um pouco atrapalhando, né? Então, o quanto, assim, essa questão de arquétipo, sincretismo, o senhor acha que pode ajudar, mas também pode, de alguma forma, atrapalhar o entendimento da religião e combater o racismo religioso? Quanto ao sincretismo, eu não condeno, mas eu não sou adepto do sincretismo, né? O sincretismo surge numa necessidade de resistência, né? Numa necessidade de proteção, né? Na época, e hoje nós vivemos num Estado laico, onde a laicidade do Estado precisa ser compreendida, entendida e respeitada. Então, a nossa casa, por exemplo, rompe com todo esse sincretismo, né? Nós não fazemos nenhuma alusão a São Jorge, por exemplo, com Ogum, a Santa Bárbara com Oiá, né? A Nossa Senhora dos Navegantes com Iemanjá, porque são situações muito distintas, até porque
nossos ancestrais, nossos eledais, nossos orixás, existem 1000 anos antes dessas divindades barrocas, que foram oficialmente necessitadas a utilização dessas situações para que os colonizadores não entendessem que os nossos antepassados estavam fazendo reverência àquilo que eles acreditavam através daquela imagem, porque eles eram proibidos de professar a sua própria fé. Sim. Então, dentro dessa proibição, que já era um ato racista, né, já era um processo extremamente de violação de direitos, esse processo teve a inteligência emocional trazida pela ancestralidade de utilizar aquele símbolo para justificar um culto. Hoje, nós não temos mais essa necessidade. Sim. Compreendendo a laicidade do país e a liberdade de expressão, Ogum. Viveu há milênios, né? Se a gente for fazer uma comparação, eu respeito quem siga, né? Mas a nossa casa, como na abertura dela em dezembro de 94, nós já lançamos uma carta aberta, né, remetida a Yaodé Kaiodé, Mãe Estela de Oxóssi, que era a nossa matriarca na época, afirmando um compromisso legal de que estaríamos abrindo um território que trataria do resgate dos valores civilizatórios afrocentrados, no compromisso de ser um espaço sustentável e contracolonial. Então, a partir desse momento, nós rompemos com todo esse processo de sincretismo, de fazer Iaô e levar Iaô na igreja para tomar bênção, ou Iaô tem que tomar bênção no terreiro, no solo sagrado, ou nas suas bases mais próximas. Por exemplo, eu tive um barco que eu levei tanto no Afonjá em Coelho da Rocha, para Regina abençoar, quanto no Ilê Axé o meu Juarô, para a Mãe Beata abençoar, porque foi um barco que eu iniciei e que minha Iala Orixá morreu no meio dessa iniciação. E Beata foi uma pessoa que me ajudou muito nessa situação de organização, né, de como me comportar e me conduzir naquele momento, né, porque eu não conseguia falar oficialmente com o pessoal em Salvador, e essa época era uma época que ainda não existia telefone celular da forma que existia, não se fazia chamada de vídeo, enfim. Era tudo então no orelhão, era tudo né? muito complicado, e ela foi assim, ímpar como sempre, né, assim aqui, todo o meu respeito, né, e eterno agradecimento a esta celebridade do candomblé carioca, que foi Mãe Beata de Manjá. Ai, que lindo, gente. Vocês entenderam por que Marlon, eu, Malia, Rodrigo, todo mundo da minha família, a gente está nesse terreiro, né? Porque ele é realmente um terreiro muito diferenciado, né? E o senhor falou aqui sobre algumas questões do racismo, né? E essa pauta do racismo religioso, ela é muito sensível e muito importante, né? O senhor sabe que esse vídeo que eu fiz, né? Porque Exu não é demônio, é um vídeo que dura 6 minutos. E eu falo uma coisa que eu aprendi com o senhor, né? Que estão em tempos históricos diferentes. É um vídeo bem didático. Mas esse vídeo tem tanto hater, tem tanto xingamento nos comentários, tem certos comentários, gente, que a pessoa demorou 20 minutos para escrever o texto. O vídeo tem 6 minutos e a pessoa demorou 20 para escrever um textão, me xingando e tudo mais. E toda vez que eu posto um vídeo sobre candomblé ou coisa assim, esse vídeo mesmo, eu sei que vai ter hate, eu já sei que você vai me dar hate, eu tô nem um pouco me lixando para isso. Então, assim, eu já sei que tem uma reação, assim, muito forte na internet em relação à nossa religião, né? E aí eu queria conversar com o senhor, assim, que ferramentas a gente pode lançar mão diante desse racismo, o que a gente pode fazer diante dessas violências, além de, claro, buscar a delegacia, né? Porque a gente pode fazer um BO, a gente pode, né, fazer um processo contra os racistas, mas para além disso, assim, pensando também nas crianças, pensando nas pessoas que têm curiosidade de entrar na religião, mas não entram porque tem medo de sofrer algum tipo de preconceito, o que a gente poderia fazer, né? E teve recentemente o caso da
Yalorixá Yara de Oxum, lá em Salvador, que fez uma ação antirracista, assim, que eu achei uma coisa bem interessante, porque ela sofreu racismo no salão de beleza em que ela ia fazer a unha dentro do salão, dentro de um shopping em Salvador. Ela é uma senhora de idade, passou mal, pressão alta, essas coisas. Então ela foi acolhida, né, pelo shopping, foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência, mas no dia seguinte ela voltou para frente do salão e fez um xirê na porta do salão. No meio do shopping, ela levou os ogãs, ela fez um xirê completo, ela cantou para todos os orixás na porta do salão que fez o racismo. Depois ela pegou o microfone, fez um discurso muito poderoso. O próprio shopping teve uma sensibilidade em permitir isso, porque também tem esse lugar, o shopping poderia ter chamado a polícia, por exemplo, e eu achei essa ação assim tão pedagógica. Inclusive, parabéns, Mãe Yara de Oxum, a senhora mandou muito bem, muito, muito bem. Então eu queria que o senhor comentasse assim e ajudasse a gente a se instrumentalizar contra esse racismo religioso. Aproveitando, né, e levar aí os meus respeitos e parabenizar Mãe Yara, eu penso que o shopping agiu corretamente, até porque ele entendeu que o Estado é laico. Então, ela tem o direito de fazer aquilo, a partir do momento que essa foi a resposta que poderia ser dada para um ato de desrespeito, de intolerância, justamente, volto a falar, devido à nossa Constituição. A laicidade do país nos garante liberdade de expressão. Então, todo mundo tem a sua forma de chegar a Deus. Eu, ultimamente, tenho falado muito isso. Eu sou de Ogum, Ogum é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Eu chego a Deus através dele. E é dessa forma que eu vou ocupando os meus espaços e fazendo a parte que me cabe da melhor forma que eu sei. A estruturação do candomblé, ela precisa ser feita, e este momento, por que aceitei a este convite? Porque sei que é um trabalho sério e um trabalho que pode colaborar para fortalecer a verdadeira identidade desta filosofia que teve que se organizar e se institucionalizar quanto religião. Porque todo esse processo nos leva a ter, na realidade, a consciência de quem somos, o que fazemos aqui, para que estamos aqui. Então, dentro desse caminho, estruturar o candomblé, desmistificando, né, quebrando paradigmas com relação a esta branquitude, né? E quando falo da branquitude, não falo da pele branca, falo das atitudes que, na realidade, comprometem o caráter ético e moral dos cidadãos que, de uma certa forma, dão munição para os nossos perseguidores. Porque quando uma pessoa coloca de uma forma muito pejorativa o comportamento de uma divindade, humanizando essa divindade e trazendo comportamentos que levam, na realidade, a atitudes duvidosas e não respeitosas, ele está maculando a imagem do que é sagrado. E um sagrado que é milenar. Então, é de importância e muita valia apresentar a veracidade deste culto, apresentando, antes de mais nada, que cada divindade dessa é uma parte da natureza. Nós não adoramos imagem na terra, nós adoramos a própria Mãe Terra, né? E sábado nós fizemos um seminário lá no Axé, falando exatamente sobre o meio ambiente, né? Onde qualquer tempo é tempo para começar a amar a natureza, e falamos sobre a educação ambiental para uma estruturação de base comunitária. E dentro desse processo, estávamos lá com o professor Dr. Celso Sanches, da Unirio, né, e que trouxe uma essência muito bacana com relação ao programa que eles têm na universidade, e ficaram impactados com a nossa proposta. Porque para a quebra desses paradigmas, o que nós fizemos? Criamos os núcleos de acolhimento à comunidade em cada quarto de orixá. Começando por Exu, onde é o NACO, o Núcleo de Acolhimento à Comunicação, que serve exatamente de triagem para que o indivíduo que está com sua aflição entenda que Exu não é demônio, que é outra coisa que eu falo e pego uma
expressão do Zeca Pagodinho com relação ao caviar, o demônio para mim é como o caviar do Zeca Pagodinho. Eu nunca vi, eu nem comi, eu só ouço falar, porque eu não cultuo. Então eu não cultuo o demônio. Eu cultuo o Exu, que é o grande senhor da comunicação. É aquele que nos possibilita, na realidade, dizer quem somos. E por isso, quando nascemos, choramos, quando corta o cordão umbilical. É o primeiro som que sai. Todo esse processo, Exu vai tratar das sensações e dos desejos, porque o sentimento vem da alma. Então, o sentimento é trazido por todas as divindades e Exu trata do movimento. Exu trata das sensações, Exu trata do desejo. Por isso nós, de casas tradicionais, não iniciamos Exu na cabeça de ninguém, porque acreditamos que ele é um espiral que está com todo mundo, está em todos os lugares, sem sair do seu lugar. Então, ele é efetivamente aquele que está presente e ausente de todas as formas, porque ele está em cada corpo. Por isso tem o Exu denominado Bará, aquele que está no corpo de cada um, porque todo corpo tem desejo, todo corpo tem sensação. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí, porque tu é um cara... Gente, isso é muito profundo, porque, ai meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. Dá pra falar sobre... Porque a gente pode conversar sobre todo o tolimento patriarcal ocidental, sobre o corpo, sobre o desejo, né? Esse silenciamento de Exu. A gente pode conversar sobre essa endemonização, o quanto isso é um projeto colonial de dominação absurdo que se estende até os dias de hoje. E a gente também pode falar sobre a multiplicidade de caminhos que levam a casas de candomblé, né? Como o senhor mesmo falou, nas casas mais tradicionais não se faz Exu, né? Uma pessoa não é de Exu. Mas a gente vai encontrar uma série de outras casas também respeitadas e importantes em que você já vai ter Exu sendo feito. Então, isso é importante, só para deixar bem frisado aqui, que tudo é movimento e que o candomblé é algo muito amplo. É uma religião que tem muitas nações, muitas casas, muitos caminhos, muitas tradições, e que apesar de a gente colocar tudo no nome, né, candomblé, não é igual. Então, é sempre muito importante fazer essa diferenciação também para combater o racismo religioso. Então, por exemplo, a nossa casa é uma casa queto, né, Baba? Mas sim, existem nações que são Jeje, são Angola, né? Estão para outros territórios africanos com outras especificidades espirituais e de culto, né? Então, e tudo isso aqui dentro do Brasil se chama candomblé de alguma forma, né, Baba? Exatamente. E o candomblé é múltiplo e diferenciado, assim como é o continente africano. Exatamente. Eu estive em África em 2014, né? Onde, surpreendentemente, Pode repetir, eu estive em África. Eu estive em África em 2014, onde, surpreendentemente... Repetir de novo. Eu estive em África em 2014, onde, surpreendentemente... Respira, repete a palavra de novo. É assim mesmo. 3 dias depois... Eu estive em África em 2014, onde, surpreendentemente... Eu estive em África em 2014, onde, surpreendentemente, eu fui iniciado, né, para Alaxé Ogum, que não era a minha pretensão, e pude vivenciar, né, situações distintas, inclusive exatamente com essa expressão da nação Jeje, né, porque, na realidade, o Jeje é Fon, né? Porque essa expressão Jeje em Fon quer dizer estrangeiro. Então, quando o Omolu migra de Tapa para o antigo Daomé, que hoje é o Idá, e ele fala Yorubá, e aí as pessoas falam, é Jeje, ele é um estrangeiro. E isso acabou virando uma nação no Brasil, né? Os Jejes. Porque existem essas diferenciações. Por exemplo, em Queto, nós vamos ter iniciação para Iaôs, que são considerados os noivos e noivas daquela divindade. Em Fon, né, ou Jejes, vai se iniciar para Vodun. Então, falar que é Vodunce precisa ser iniciado para Vodun, porque quem é iniciado para Iaô não é Vodunce.
Vodunce é quem é iniciado para Vodum. Assim como nas Angolas tradicionais, né, e aqui lanço todos os meus respeitos, né, e peçam a bênção a Mameto Mabeji, né, que é uma pessoa também de imenso respeito a ser reverenciado. Angola, Congo, se faz Muzenza, não se faz Iaô. Então, quem é Muzenza é porque foi iniciado em casa de Angola. Quem é Vodunce é porque foi iniciado nas casas Fongeje. Quem é Iaô é porque foi iniciado no panteão Alaquetu, que são os Nagôs. E como os Nagôs chegaram no Brasil de forma mais organizada politicamente, né, porque nós temos ministérios que desenvolvem. E já tinham também uma herança no próprio continente, que já era organizada. E aí eles se expandiram, e aí todo mundo fala em Ogum, todo mundo fala em Oiá, mas Ogum, Oiá, Oxalá, Exu, o próprio Exu, Iemoja, Oxum, Logum Edé, né, Ieuá, Obá, são divindades Nagôs. Não vamos encontrar essas divindades em Jejes e nem em Angola. Então, em Angola vai se encontrar Pambundila e Bambundila, que é o Exu deles. Isso. Tem Zambi, o que levou, na realidade, a Umbanda encontrar a Pombagira, né? A Pombagira é uma corpitela de Pambundila. Vem de uma influência direta de Angola. Porque os Angola-Congo chegaram no Rio de Janeiro primeiro. Os Nagôs vieram depois, já organizadíssimos. Então tem toda, inclusive tem da minha própria família de axé. Então tem todo um caminho de uma expansão cultural, né, literária do candomblé, que quem nos persegue sabe quem somos. Às vezes, quem vive o que vivemos não sabem efetivamente o que trazem, porque nós só somos perseguidos porque oferecemos ameaça. Se não oferecêssemos ameaça, não teria por que incomodar-se com a gente. Então, a própria essência de Exu, né, vista do lado Alaquetu, Exu tem na sua expressão Enubaridjo, que é a boca coletiva, recebe todo o alimento que é recebido para o corpo, passa pelo esôfago, ele recebe como no barijô, passa pelo esôfago, entrega ao bará, que está exatamente sentado no estômago, esse centrifuga todo esse alimento, entrega para Exu Eleru, que é o Exu do carrego, que vai levar isso para o intestino delgado, para caminhar para o intestino grosso e expelir o que não serve e distribuir o que serve, entregando para Ogum na corrente sanguínea, onde proteínas, vitaminas, sais e minerais servem para nutrir o nosso corpo, para que nos mantenham saudáveis, e o que não presta, ele se transforma em detritos e entrega Exu Eleru, que é o Exu específico para descarregar, levar o que não serve. Gente, isso é muito profundo. Vocês estão entendendo, né? É uma conversa que não se esgota aqui, né? O senhor falando até mesmo dos orixás e as partes do corpo, né? Oiá é a respiração, né? O pulmão. Enfim, é muito bonito, vocês sabem, né? Se quer mais vídeos sobre candomblé, vai ter que deixar nos comentários, porque esse assunto é muito vasto. Bom, Baba, o senhor é um sacerdote de uma casa, né, muito bonita e respeitada, que tem uma identidade de comunidade muito viva, né, e acolhedora ali, principalmente com a relação com o quilombo. É uma casa muito solar, é uma casa muito do dia, né, a gente faz as coisas muito do dia. E lembro, né, Marlon e eu, a gente lembra que quando começamos a frequentar, né, o nosso terreiro, Ilê Axé Ogum Alacorô, essa experiência do dia chamou muito a nossa atenção, né? Porque tem um imaginário aqui popular que liga os cultos de matriz africana de maneira geral, não só candomblé, né? Mas Umbanda, Jurema, todos esses, né? A esse lugar da noite, a esse lugar do obscuro. Tem muitas casas que fazem seus cultos realmente, né? Que começam à noite e varam madrugada dentro. E na nossa casa tudo começa cedo e acaba cedo, né? Deu 7 horas da noite, gente, já tá todo mundo buscando a sua casa, né? Então, queria que o senhor um pouco falasse sobre isso, porque tem uma relação, né? Que nesse imaginário, como o senhor mesmo falou, atrela muito Exu ao diabo, né? Eu já disse que aqui tem um vídeo sobre isso. Tem essa questão do racismo religioso. Então, queria ouvir
ouvir um pouco do senhor, né, sobre esse diferencial que a nossa casa tem, porque ela realmente tem, assim, o senhor é uma pessoa muito consciente e dá para ver, né, um sacerdote que construiu um sacerdócio ao longo de toda a sua trajetória, né? Imagina, 10 anos de idade sendo feito, é muito tempo, é muita dedicação. E eu acho que isso é muito visível, não só para mim, para Marlon, que nos casamos lá, somos filhos da casa, mas para todo mundo que a gente leva ao nosso terreiro enquanto um lugar que é realmente contra-colonial, né? E aí eu queria ouvir mais do senhor, assim, sobre essas estratégias mesmo que o senhor e o Ilê Axé vai lançando mão para construir esse projeto, esse terreiro, essa comunidade tão maravilhosa. A partir do momento que a gente entende que nós não somos mais escravizados, que não precisamos mais fazer os nossos cultos escondidos, não tem por que efetivamente fazer esse culto à noite, né? Os cultos devem ser vespertinos, porque a base da estrutura vital de cada divindade está oficialmente antes do pôr do sol. Então, existem situações ou outras que se estendem mais devido ao contingente em si, mas jamais virar à noite, começar um culto, por exemplo, às 11 horas da noite para terminar às 6 horas da manhã. Isso não. Nós vamos estar vibrando o processo vespertino, porque nós temos um horário para tudo, né? Então, o continente africano e o Brasil se comunicam de uma forma muito, muito forte. Então, às 6 horas a gente troca essas energias. Então, tem todo um processo onde vibrar a essa essência, dando a essa essência a sua potencialidade e receber essa potencialidade para distribuir por aqueles que estão ali na crença de que irão receber, é uma responsabilidade de quem está administrando o culto, né? Então, todo esse caminho que vai trazer a legitimidade de receber a energia que está disposta a nos abençoar, nós precisamos reverenciá-la. E dentro dessa reverência, isso precisa estar com a força do dia, né? Porque quando a gente entende a Lua, né? A Lua tem 4 fases, né? Ela mingua, ela se renova, ela cresce, né? E ela se preenche. Então, isso acontece por quê? Porque quanto mais minguada ela está, mais próxima ela está do Sol. Então ela vai passando fase, e isso tem tudo a ver no processo gestacional, mais uma vez voltado para esse mistério matrigestor, né? Geralmente uma criança vai estar dando mais espaços de sinais de que quer vir para o mundo na lua cheia, né? Então tem todo um caminho, está pronta para vir ao mundo. Então todo esse caminho de preservar o processo vespertino para o culto às divindades e o matutino, onde, vocês sabem, né, acordam em jejum, em total silêncio, porque o seu primeiro ato, a sua primeira fala deve ser consagrado, conseguir tirar das pessoas as suas dependências químicas, como cigarro e bebida, né? Porque nós não fazemos um culto à divindade atraindo, né, ou atribuindo cigarros e bebidas alcoólicas, porque isso leva, na realidade, a uma festa mais profana do que litúrgica. Eu prefiro falar litúrgica do que religiosa, porque como eu acredito que a gente aplica uma filosofia, então, dentro dessa filosofia, a gente encontra a espiritualidade e a religiosidade, sem precisar ser uma religião, porque nós já nascemos ligados a essa essência vital. Então, todo esse caminho vai garantir que cada indivíduo se possa estruturar dentro daquilo que o orixá vai trazer de benefício para ele. Ai, que lindo. Não, e realmente é um diferencial, um terreiro que não tem essas festas com muitas cervejas e tal. Até tem festas em que tem bebida alcoólica, mas não cultural. A festa do orixá, né? O culto do orixá. Isso realmente é um diferencial. E Baba, já assim, encaminhando para o final, né? Eu queria saber se o senhor poderia indicar, né?
dicas, sugestões para aquelas pessoas que têm interesse em se aproximar da religião, né? Além de frequentar um terreiro, né? Mas que quiser buscar livros, músicas, artes de candomblé, né? Por onde ela pode começar? Aqui, respeitando todos os meus irmãos que buscaram esse caminho, né? Assim, com todo respeito mesmo, o que eu deixo de pedido é que não valorizem TikToks, que não valorizem espaços em Facebook que venham corroborar para danificar a imagem desse culto. Um orixá não posa para tirar foto, um orixá não posa em frente de uma câmara para poder se fazer suas coreografias, porque ele não faz coreografia. Cada dança do orixá, ele está recapitulando, recontando uma história. Então, e essa história vai estar sempre trazendo benefícios para aqueles que estão a receber. Então, um xirê não é um palco de teatro onde as pessoas estão ali vendo uma representação teatral. Um xirê é um solo sagrado onde as pessoas estão ali para receber as energias vitais trazidas por esses ancestrais, porque o candomblé não trabalha com animismo, o candomblé trabalha com processo transitório. Então, todo esse processo, por isso as divindades são amparadas pelas ajoês, no caso da nossa casa, mas tem casas que chamam de Eked, tem casas que chamam de Macota, tem casas que chamam de Arobá, depende exatamente da nação, né, que leva as situações. Então é importante que as pessoas procurem oficialmente a entender o candomblé como natureza e não como o espaço de produtos mágicos onde ele vai trocar velas, óbolos e oferendas, esperando na realidade um milagre. O milagre habita dentro de cada um que consegue na realidade manter a sua fé, buscando entender quem é, o que faz aqui e para que está aqui. Candomblé não pode e não exerce essa função, não é na realidade o objetivo dele, na realidade falar o que você quer. A proposta de uma casa é, na realidade, lhe orientar para o que você precisa efetivamente ouvir e, quanto sujeito da sua história, fazer as suas escolhas. Por isso o candomblé não converte ninguém. Ele tem, na realidade, total compromisso em dar a você a liberdade, porque acreditamos que só a liberdade remete o indivíduo à responsabilidade de buscar a direção do caminho certo para que ele possa se tornar uma pessoa melhor. Nisso ele vai se encontrar com a harmonia e ele pode se tornar um emissor e um receptor da alegria. Com isso ele se encontra no amor e ele se torna um emissor, um receptor da felicidade. Com isso ele encontra a bondade e ele se torna um emissor e um receptor das boas ações, se torna um agente confiável, confiante e seguro. Com isso, ele vai fazer, na realidade, a base da representação das emanações da divina justiça, mantendo a sua retidão e a sua verdade. Nisso, ele vai ser armazenado e estruturado para encontrar o seu equilíbrio físico, mental e espiritual na promoção do seu bem-estar. Aí ele está pronto para dar passos firmes em direção à prosperidade, onde tudo poderá fazê-lo crescer com abundância, sem ele se preocupar com a inveja, né? Porque a inveja, o único problema da inveja está com o invejoso, porque ele quer ser o que o outro é, sem fazer esforços para chegar lá. Então, tem todo um propósito num candomblé tradicional, e aqui eu peço meus respeito a todos os meus irmãos, a todos os fazedores desse processo filosófico no encontro de uma liturgia para a busca e a defesa de uma qualidade de vida melhor, que tem hábitos e costumes diferenciados. Mas é importante, principalmente para as crianças, dar, na realidade, pertencimento, para que eles possam se empoderar e ter orgulho de dizer: eu sou filho de orixá. Porque dentro dessa essência ele não vai ficar perdido e acreditar na manipulação e na ousadia
de acreditar que um único indivíduo pode levá-lo ao encontro com Deus, porque Deus está em todos os lugares, e a verdadeira religião que as pessoas tanto insistem em pregar e viver e brigar está exatamente no caráter de um indivíduo, porque o indivíduo pode estar carregando seus lequés no pescoço, pode estar rezando o terço, pode estar carregando a Bíblia, pode estar fazendo seus cultos de frente ao altar dos budistas, pode estar aplicando jurei, mas se for mau caráter, está distante de Deus. É isso. Agora vem aquela... É sobre isso. É verdade. Tá, é verdadíssimo. A gente vai trabalhar na edição aí, essa fala. Dá até pra botar aquele óculos. Caramba, Baba. Meu Deus do céu. Vocês entenderam, né? Como é que é esse homem, né? E, gente, tudo que é bom tem seu fim. Aproveito para pedir para vocês deixarem nos comentários aqui, né, o que acharam desse vídeo, dessa conversa solar. Se querem mais vídeos sobre isso, se querem que o Baba Paulo volte aqui para mais vídeos nesse canal, para mais conteúdo. E agradecer, Baba, muito obrigada pela sua paciência, sua disponibilidade, sua generosidade em conversar aqui com a gente nesse canal, que tem tanta gente que não realmente tem interesse, mas não conhece nada, não sabe nem por onde começar essa questão da religiosidade, do candomblé. E galera, se você gostou desse papo, se você se inspirou nessa conversa, nos ajudem compartilhando, dando like, né, mandando para os amigos e também comentando aqui nessa rede. Também conheça o nosso grupo de estudos lá na plataforma Apoia-se. Esse ano a gente está estudando Memórias da Plantação da Grada Quilomba, tá bem solar. E também conhecer aqui no YouTube o nosso Seja Membro. Essas são formas de você contribuir para o nosso trabalho. E diga se você quer mais vídeos sobre religiões de matriz africana, se quer que o Baba Paulo volte para um outro vídeo também. E como sempre, deixa seu like, se inscreva nesse canal ou nos assista também na Cultini TV. Baba, por favor, se despeça e também diga assim como é que a gente faz para chegar até o Ilê Axé Ogum Alacorô. Me despeço com muita alegria, muito contentamento desta oportunidade, porque falar do candomblé, falar dessa filosofia, dessa prática, para mim sempre é um imenso prazer. E eu me despeço aqui dando, na realidade, meus respeitos às grandes matriarcas aqui do Rio de Janeiro, como a Mãe Meninazinha do Oxum e a Regina de Emanjá, Mãe Rita de Oiá, Mameto Babeji, né, já tinha falado, são mulheres de grande potência e muito próximas, né, de mim, conduzindo a situação. Falou Rita de Oiá e Rita Oiá Bamboxê, que conduz a base, né, dessa hierarquia e dessa tradição de uma forma impecável. Regina Lúcia, minha irmã, minha amiga de coração, né, regente do Axé Pofonjá em Coelho da Rocha. Mãe Meninazinha, a grande detentora, né, guardiã do legado deixado por Rodavina, né, Mameto Babeji, sem comentários, né, para essa grande dama do Congo-Angola, porque permanece na realidade com essa tradição e que isso é uma coisa extremamente importante, né, porque é uma cultura maravilhosa e que precisa na realidade ser mantida. E dentro desse processo todo, todos os meus irmãos, minha Manhana hoje, né, ocupando o lugar de Mãe Estela no Axé Pofonjá em Salvador, minha mãe Ditinha, Oyatoki, né, todo o processo Oyatogi, meu tio, meu pai, meu amigo, Balbino Daniel de Paula Obaraí, né? Essas são as pessoas de minha família que mantêm, na realidade, os meus saberes e as minhas dúvidas, né, que surgem a cada dia, nesse porto seguro que eu encontro oficialmente amparo para ainda mais saber, para que possamos multiplicar esses saberes e fazeres, né, sem que percamos a nossa singularidade, mas colocando a cada dia mais plural a possibilidade de afirmar, na realidade, que o nosso lugar é onde a gente deseja estar.
né? Um dos compromissos do Ilê Axé Ogum Alacorô é romper com a blindagem cognitiva que um dia determinou o lugar onde a gente deveria estar, para que possamos nos apropriar da liberdade cognitiva que garante que a gente escolha o lugar onde a gente está. Então é muito bom estar aqui. Agradeço a você, minha filha, a toda a equipe aqui presente, Angelino, Marco, meu filho também, a conduzir esse trabalho de suma importância. E para aqueles que quiserem conhecer melhor esse território, eu tenho um compromisso de cada mês trazer uma palavra para que possamos refletir sobre ela. Esse mês foi Iemanjá quem trouxe a palavra sustentabilidade e transcorreu no sábado passado o nosso seminário do meio ambiente. Qualquer tempo é tempo para começar a amar na natureza, falando exatamente da sustentabilidade, desenvolvendo esse processo da educação de base comunitária. A conduzir esse processo, nós fazemos uma roda de conversa todo segundo sábado do mês, para que possamos estudar a divindade que trouxe a palavra e entender a palavra na sua etimologia, dando liberdade de fala para todos. Isso é feito de um modelo bastante griot, em torno da árvore, e cada um com a sua forma de se expressar, porque o que mais importa para a gente é a troca de saberes e fazeres. Porque o candomblé, mais uma vez eu digo, existe, consiste e resiste porque ele se ressignifica. Mas é importante, dentro dessa ressignificação e dessa regeneração, não perder os valores principais, né? Então nós preservamos, na realidade, todo o processo do legado deixado pela nossa ancestralidade e colocamos, né, de uma forma mais prática e objetiva nos momentos atuais, para que possamos dar as devidas informações sem invadir fundamentos, mas dando a cada indivíduo a necessidade, o direito de saber quem ele é, o que ele faz aqui e para que ele está aqui. E é importante para mim demais desconstruir essa questão, dizer que o orixá não bate, orixá não cobra, orixá não fica de mal, porque isso é atitude humana. A hora que o orixá cobrar é porque você pegou algo emprestado com ele e não devolveu ou não pagou. Como a gente não faz isso, né? O orixá não empresta nada, ele tem sempre a disponibilidade de dar tudo, né? Então a gente não precisa fazer pacto. Então o candomblé não é, na realidade, uma religião, uma filosofia que faz pactos. Então a gente nunca está devendo nada ao orixá, a gente nunca não pode ter medo do orixá, porque quem vive com medo vive pela metade, e a proposta do orixá é fazer que vivamos por inteiro, né? Que sejamos efetivamente sujeitos da nossa história. Ninguém vai escrever uma história bonita pra gente, senão a gente. Por isso cultuamos a cabeça no ritual do Bori, porque é a nossa cabeça quem vai nos fazer reis ou rainhas ou mendigos e mendigas. Então é preciso que cada um de nós tenhamos certeza de quem somos, o que fazemos aqui e para que estamos aqui, para que possamos fazer a nossa escolha quanto sujeitos da nossa história. Pela atenção, muito obrigado. Olha, gente, não sei nem como terminar isso aí, mas sigam as redes do Ilê Axé Ogum Alacorô, conheçam os trabalhos desenvolvidos pela casa. Nós também temos o Bobo Axó, que é uma grife também de terreiro, afrocentrada. Vou deixar aqui embaixo todos os arrobas para vocês conhecerem. Sintam-se à vontade em visitar o nosso terreiro no segundo sábado do mês, no Alafetibó. É um grande prazer, eu estou muito feliz porque eu queria muito esse vídeo há muito tempo e enfim, eu vou terminar aqui o vídeo lembrando que o orixá nos ensina a não negociar a nossa humanidade, que é um dos lemas desse canal, é um dos objetivos desse canal, lembrar pra gente que a nossa humanidade não se negocia sob nenhuma circunstância. Então, um grandíssimo abraço, muito obrigada, Baba Paulo, e que Oiá Tionã. Tchau, tchau, galera. Cadê o tchau? Tchau. Foi. Ficou ótimo. Foi ótimo mesmo. Caraca, muito bom. É, né? Aprendeu, Adelino? Adelino, viu? Angelina.